Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, onde eu vou falar sobre liderança. Quinzenalmente, vou trazer convidados diferentes para contar um pouquinho sobre experiências, sobre cases que deram certo, também aquilo que deu errado, porque a gente precisa também saber o que deu errado. Precisamos também aprender a desmistificar um pouco a liderança. E hoje, um convidado muito especial, que além de ser um grande líder, é uma inspiração para mim e que me aguenta todos os dias. Lá em casa, meu excelentíssimo companheiro, Marcelo Schaefer, ele que é uma grande referência na área de liderança. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como desvendar, né, a liderança de alto desempenho. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado por estar aqui comigo e aceitar regar essa noite a um bom vinho, né? Batendo esse papo gostoso que a gente faz em casa, costuma fazer em casa, e a gente vai trazer aqui, compartilhar hoje com muitas pessoas. Legal, ótimo. Quem é Marcelo Schaefer? Bom, Marcelo Schaefer é uma pessoa... Vou falar na primeira pessoa, né? Ou seja, eu sou uma pessoa bastante visionária, eu gosto muito da inovação. Hoje eu tenho como foco principal trabalhar sobre o meu negócio, né? Naquilo que realmente eu gostaria já de ter desenvolvido há muito tempo, né? Em função da minha experiência, em função do que eu já vivi. E eu acredito muito nas pessoas, né? Então, esse assunto ele vem bem de encontro ao que eu venho trabalhando bastante, né? Ou seja, no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento de alta performance em relação às pessoas. Legal, Marcelo. E o que as pessoas não sabem sobre você que você não falou aqui? Pois é. Bom, o que eu posso dizer com relação a algumas... eu gosto muito de esporte, né? Hoje eu tenho essa vivência em relação ao esporte, eu gosto muito do esporte, apesar de estar um pouco parado, né? Mas o meu sonho é realmente conseguir finalizar uma prova de Ironman, né? Dentro do Brasil, né? E isso é algo que eu ainda espero concluir, isso é algo que faz parte da minha essência, né? Esse desejo de realmente conseguir evoluir em relação a isso. E eu sou um profissional dedicado, eu gosto muito. Não tem problema trabalhar no final de semana, não tem problema trabalhar no sábado, no domingo. Eu gosto muito disso, gosto muito do trabalho. Bom, nosso tema hoje é liderança. E eu vou deixar bem claro para todo mundo que o Marcelo não sabe do que a gente vai falar. Ele sabe o tema, mas ele não sabe como vai ser direcionado. Então vai ser tudo uma surpresa para você. Ótimo, vamos lá. Então, a ideia hoje mesmo é falar sobre... como alcançar a liderança de alta performance, né? De alto desempenho, que é o que a gente vem falando. Mas antes de entrar diretamente nesse ponto, qual que é a tua visão sobre liderança? O que é ser um líder para você? Hoje a liderança está passando por um processo de desenvolvimento, eu diria, de mudança, né? Hoje nós temos um foco diferente, inclusive nos negócios, né? Os negócios eles estão muito mais direcionados à tecnologia. Então a liderança também precisa estar direcionada à tecnologia, mas com foco nas pessoas. E isso a gente vem perdendo com o tempo. A gente vem perdendo esse foco das pessoas, esse foco nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, nas capacidades técnicas. A universidade muitas vezes ensina, o curso técnico ensina, mas a capacidade de desenvolver um líder, isso é algo que muitas vezes faz parte da rotina, ou que deveria fazer parte da rotina da pessoa, e principalmente na área de tecnologia, porque hoje a gente até tem uma máquina, a inteligência artificial que está vindo aí, né, muito forte com relação ao ChatGPT, mas a gente vê que realmente há essa necessidade de em um futuro próximo se investir novamente em pessoas, no desenvolvimento das pessoas em relação à sua performance, em relação à forma como se enxerga o negócio. E aí eu não estou falando tecnicamente, eu estou falando realmente na gestão de performance de pessoas. Legal. E falando em... Isso seria uma liderança de alta performance, né? Que a gente vê hoje não é uma coisa tão comum a gente perceber líderes cada preparados para lidarem também com indicadores, terem essa avaliação, terem acesso a essas informações, muitas vezes pela própria cultura da empresa, da região, enfim, não se desenvolve ainda isso. Mas é algo que está crescendo, certo?
Então, o que você acredita que são um líder que quer buscar esse alto desempenho? Quais características ele deve apresentar, deve ter ou desenvolver, né, para ser esse líder de alto desempenho? Certo. Bom, hoje o líder de alto desempenho, ele tem várias nuances, né? Obviamente que depende muito do tipo de negócio, mas todos eles passam pela empatia, né? Conseguir entender qual é a necessidade daquela pessoa em relação àquela vivência que está presente no dia a dia dele, né? Ou seja, para conseguir desenvolver indicadores de performance, por exemplo, a gente precisa entender se essa pessoa está preparada para isso. Né? Se essa pessoa realmente foi treinada, se a expectativa dela está clara, se a expectativa da empresa em relação ao desenvolvimento dela está claro para ela, se existe algo de visão de futuro, porque hoje o turnover das empresas, a quantidade de vezes que essa pessoa ou que essas pessoas elas circulam numa determinada posição é muito grande, principalmente em empresas de tecnologia, onde existe um foco muito grande nesse profissional. Mas, quando a gente fala em líder de alta performance, desenvolvimento de alta performance em equipe, passa por administrar performance. Quando a gente fala em administrar performance, é administrar indicadores de performance. Tá. Né? E quais seriam as características para ele poder fazer esse desempenho? As principais características, ou a principal característica, é a empatia. Empatia. É conseguir entender, né, qual é a necessidade que ele tem para justamente buscar desenvolver ele em relação àquilo. Né? Eu diria também que ele precisa ser uma pessoa muito visionária, né? Porque ele precisa conseguir identificar essas necessidades, né? Ou essa possibilidade de desenvolvimento da performance na pessoa. Me enrolei. Acontece, vamos lá. Empatia, além da empatia, o que mais você acredita que deve ser essencial? Foco. Empatia, foco. Sem dúvida nenhuma, o foco ele precisa estar presente, né, no líder. Só que esse foco ele não pode ser um foco tão agressivo. Ele precisa realmente repassar a informação, repassar os objetivos, né, da empresa de acordo com aquela posição da pessoa. Né? Aquela pessoa está ocupando uma determinada posição dentro da empresa. E quando a gente repassa um determinado objetivo, eu não posso estar falando sobre faturamento em uma pessoa que está lá no chão de fábrica. Então, tem a comunicação seria outro sem dúvida nenhuma. Então, o foco, a empatia, o foco, a comunicação, ou seja, esse processo de comunicar, esse processo de realmente levar o conhecimento da pessoa que carrega o piano, daquilo que realmente é importante para ela, né? Para o desenvolvimento da empresa, ou seja, da performance da empresa em relação à atividade que ela executa. 3 características, então, que você entende que são essenciais. Essenciais. A comunicação, empatia e foco. E foco. Gostaria de acrescentar algumas, vamos ver se você vai concordar. A inteligência emocional, acho que é eu entendo assim que é uma das características Perfeito. essenciais para saber lidar com as suas próprias emoções, gerenciar essas próprias emoções que oscilam hoje em dia muito rápido, que a gente vive um mundo muito acelerado. Claro. Então a gente precisa lidar de diversas formas com públicos diferentes, né? Porque a gente vê uma nova geração chegando, e isso exige uma habilidade maior de inteligência emocional, são necessidades e desejos diferentes, né? Perdão, assim como as pessoas, de repente, que não vão se adequar tão facilmente à tecnologia, né? Então, elas vão sofrer algumas emoções ali, que eu acho que o líder precisa ter essa inteligência emocional de saber conduzir e gerenciar essas emoções. Tu acredita que faz sentido? Faz todo sentido. Eu diria que a inteligência emocional é essencial para o processo de empatia. Né? Quando a gente fala em inteligência emocional, é justamente ele conseguir identificar isso, né? O líder conseguir identificar isso na pessoa e conseguir trabalhar isso com a pessoa. Né? Esses gaps relacionados a conhecimento, esses gaps relacionados a comportamento, eles precisam ser identificados e precisam ser trabalhados em cada pessoa. Legal. E uma das coisas que você também trouxe, que é a visão, né? Eu acho que isso também entra como um ponto importante, a visão clara do que se espera, o alinhamento dessas expectativas. Então, a gente teria 5 características aqui já descritas, que seriam a empatia, a comunicação, o foco, a visão clara, né? Baseada no objetivo, e também a questão da inteligência emocional. Você acredita que dentro desses 5 há mais algum para acrescentar? Essencial? Tem vários outros,
mas eu diria que eles estão relacionados a todos eles, né? Ou seja, a todos esses que a gente citou, né? Tem vários outros que poderiam estar fazendo parte desse contexto, né? Mas hoje eu imagino que são os principais. Certo, legal. Muito bem, Marcelo, gostei. E você acredita que isso se vê na prática hoje? Os líderes estão com essas características desenvolvidas? Existe um espaço muito grande, né, entre o que realmente a empresa almeja, a maioria das empresas almeja, o que elas esperam da pessoa em relação àquilo que elas estão entregando, né? Eu diria que hoje a gestão intermediária, né, a gente está falando aí daquela posição relacionada à supervisão, ela faz a interface entre a gestão maior, ou seja, a área estratégica, para a área tática e operacional. Então, o supervisor, o gerente, aquele de operação, ele precisa realmente fazer com que essa comunicação ela seja bem efetiva em relação a todo o processo de indicadores de performance, por exemplo, né? Precisa acontecer essa transmissão da informação dentro desse processo. Então, hoje, o líder, muitas vezes, ele não tem todo esse conhecimento de como fazer isso, né? Eu diria que muitas vezes até a gente conversa bastante sobre isso, né? Com relação à necessidade do desenvolvimento do líder no aspecto liderança. Hoje o líder, supervisor, gerente, ele está muito direcionado à parte técnica, o entregável relacionado à parte técnica. E muitas vezes o entregável dele precisa ser em relação à gestão das pessoas que vão estar desenvolvendo o trabalho. E um ponto legal que você traz é que muitas vezes os líderes, eles vêm de uma atividade técnica. Exato. E por eles terem muito tempo de empresa, que a gente vê isso acontecendo, né? Ele tem muito tempo de empresa, vou dar a oportunidade para esse colaborador que já está com 10 anos de casa, 5 anos de casa, acho que ele, por tempo de casa, merece esse cargo. Mas esquecem de olhar se ele tem o perfil adequado para isso, né? E quando isso acontece, quando acontece essa transição de um cargo técnico para um cargo de liderança, que é um cargo muito mais estratégico, a empresa cobra desse líder um desempenho que ele não foi treinado para ter. E a empresa sequer oferece recursos para o desenvolvimento dele. Perfeito. Isso a gente vê muito em empresas, né? Ou seja, como tu trouxe, né? Ou seja, pela promoção em relação aos entregáveis técnicos, né, ele tem uma competência excelente em relação a isso, né? Então, ou seja, ele pode ser promovido, né? Porém, a gestão passa a colocar essa pessoa numa posição que ela precisa ter um entregável gestão. Ela precisa ter essa entrega relacionada à administração de pessoas, à gestão de pessoas, à gestão de performance, né, relacionada a pessoas. Então, quando a gente fala em escalar processos, em escalar negócios, a gente passa por a contratação de empresas e a contratação de pessoas e a promoção de pessoas que estão na área técnica, né, para uma área de gestão. E essas pessoas muitas vezes não são preparadas para isso. E esse preparo ele acontece muitas vezes na prática, né? Então, existe uma curva de aprendizado desse gestor que muitas vezes pode ser evitado com um processo de consultoria, com um processo de treinamento dessa pessoa, um preparo para que essa pessoa consiga assumir essa posição. Verdade. Bom, como a gente está falando em alto desempenho, né, pensando no líder que vai desenvolver isso, que vai ter esses indicadores, né, de performance, trabalhar a equipe, como você acredita que esse líder deve comunicar para o time dele? Comunica a equipe de que tem... qual é o indicador, qual é a performance, qual é a entrega, o que ele espera, como é que ele deve fazer esse alinhamento? Eu acho que normalmente o gestor ele tá nessa posição de conseguir direcionar tanto o bom desempenho e o mau desempenho, né? Existe um processo de reconhecimento. Quando a gente reconhece uma pessoa, a gente reconhece em público. Traz à tona, o conhecimento de todas as pessoas da equipe que realmente aquela pessoa está sendo reconhecida. Já quando a gente precisa avaliar ou trabalhar no desenvolvimento de uma pessoa em função da baixa performance, a gente precisa fazer isso individualmente, né? E esse processo de trabalhar individualmente com a pessoa, isso tem um papel essencial e tem que ser muito efetivo do gestor, né? Porque se o gestor não conseguir
trabalhar no desenvolvimento das pessoas, ele também não vai conseguir se desenvolver como gestor. Né? Ou seja, ele só vai conseguir dar um passo à frente na carreira dele se ele deixar alguém preparado para assumir a posição dele. Né? Porque se ele não deixar alguém preparado para assumir a posição dele, ele está fadado ao fracasso, a continuar estagnado na mesma posição, ou ter uma pessoa que realmente consiga entender esse gap relacionado à gestão e consiga passar ele. Né? Existe um processo de concorrência nessas empresas? Com certeza existe. Muitas vezes velado, né? Mas existe. E isso, só os bons vão ser reconhecidos e só as pessoas que realmente vão ter um bom desempenho vão ser reconhecidos. E nem sempre a gente consegue entregar aquilo que a empresa almeja. Até porque a estratégia da empresa também muda e talvez aquela pessoa que está na área de gestão ela não foi, digamos assim, devidamente instruída em relação a essa estratégia da empresa. Então ele passa, como gestor, a não entregar aquilo que a empresa espera. Então existe um processo de... E aí vem de novo, né, o processo de comunicação, quando a gente fala em desempenho, que ela precisa acontecer em todos os nós chamamos de layers, né, em todas as posições da empresa. Né? Então não é porque a pessoa está numa posição de diretoria que o gerente abaixo dele vai adivinhar o que o diretor está buscando em relação ao desenvolvimento da empresa. Então é muito importante essa comunicação. Então, como é que vamos para a prática? Assim, na prática, como deve acontecer esse alinhamento? Através de uma reunião mensal? Como deve ser comunicado? Porque quando a gente vai falar para as pessoas talvez que estão aqui nos assistindo, muitos podem estar iniciando um processo de liderança, né? Um cargo de liderança. Pode ser uma empresa com 10 funcionários, pode ser uma empresa com 2, com 50 ou 1.000. Então, a gente não sabe. Então, cada realidade é uma, né? Então, de forma efetiva, assim, o que funciona? Né? O que funciona na comunicação do líder com a sua equipe sobre a performance que ele espera do seu time? Ótimo. Não, é uma excelente pergunta. Eu vou trazer um exemplo. Eu estava visitando uma fábrica do interior do Rio Grande do Sul. E essa fábrica, a especialidade dessa fábrica era a fabricação de colchões, estofados. Então, a matéria-prima, basicamente, deles era a espuma, né? O poliuretano expandido, enfim. Né? E o processo deles era um processo bastante manual, eventualmente. Obviamente que tinham máquinas que produziam determinadas peças, né, do produto final, mas muitas vezes tinha máquinas operando. Então, quando a gente fala em máquina, é muito fácil tu conseguir mensurar, né, a produtividade de uma máquina. Né? Agora, quando a gente fala em pessoas, já é um pouco mais difícil, né? Principalmente em relação a processos manuais. Não é impossível, é possível e digamos assim, mas só que ele é um pouco mais complexo de tu fazer, até porque tu precisa entender um pouquinho qual é a realidade da pessoa. Bom, e nessa empresa, eu sei que em determinado momento a gente estava fazendo um tour, né, e eu precisei ir no banheiro. Eu fui no banheiro, no toalheiro do banheiro estava escrito o objetivo geral da empresa. O objetivo geral da empresa era atingir tanto de faturamento. Pensei, poxa vida, dentro do banheiro, um adesivo colado no toalheiro, falando sobre o faturamento da empresa, o que é que o funcionário que está lá no chão de fábrica vai entender do faturamento? O que aquilo ali faz parte da rotina dele? Qual é que é digamos assim, a etapa de todo o processo que ele vai fazer parte, né? Que ele realmente vai entregar? Ele não sabe, ele não vai saber. Né? Então, quando a gente fala em monitoramento de desempenho e, digamos assim, que a gente consiga mensurar, né, através de indicadores, por exemplo, de performance, o indicador, primeiramente, ele precisa estar adequado com aquela função da pessoa. Né? Ou seja, aquela pessoa ela precisa saber claramente o que ela precisa fazer para entregar o resultado. Para lá no final, ok, aquilo ali vai se conectando até chegar no faturamento. Eu acho que esse caminho em relação a esse objetivo maior, ele precisa o funcionário lá precisa ter ciência disso, mas ele precisa entender o que eu preciso entregar para que realmente eu consiga ter uma boa performance. É o motorista que está dirigindo o caminhão ou o ônibus, né, que tem como principal objetivo o consumo de combustível. Ele consegue reduzir o combustível? Consegue. O que ele vai fazer? Ele vai realmente direcionar
o trabalho dele em relação à aceleração do motor, ou seja, eu estou sendo bem técnico aqui, mas é justamente para esclarecer que a gente consegue direcionar um objetivo para determinada função. E esse objetivo ele tem uma relação direta com esse objetivo final, que é o objetivo maior das empresas, que basicamente é trazer mais lucro. Tem a relação com o faturamento, como eu falei? Tem. Só que isso tem que deixar claro para essa pessoa que está lá na ponta. Tá, e quando a gente fala em como comunicar, essa é uma forma que não dá certo. Então, eles já não souberam trazer qual era a informação correta. Agora, vamos pensar assim, nessa mesma indústria, se ela fizer, por exemplo, uma reunião semanal, mensal, onde o líder expõe, ó, que se espera, preciso que vocês atinjam tanto, esse mês nós vamos precisar aumentar talvez, como eles trabalham mais como operacional mesmo, a máquina, o que vai aumentar na máquina? A gente tem que aumentar a produção em tanto. Então, ele que trazia isso de forma muito clara, né? E eu gosto muito também da ideia de dar oportunidade para as pessoas falarem. Então, assim, como vocês que estão ali, à frente da produção, à frente da execução dessas atividades, o que é que vocês percebem, né, como um ponto de melhoria, de oportunidades que a gente tem aqui para poder alcançar esse objetivo que a gente tem. Porque, às vezes, o líder ele pode também receber essa ordem, né? Nós precisamos aumentar a venda, nós precisamos aumentar a produção, mas ele não sabe muito bem como construir isso. Às vezes ele é jogado assim, a bomba e te vira, né? Então, se ele traz a equipe para ele e constrói uma solução, dando a oportunidade, uma espécie de brainstorm ali, né? Seja numa reunião semanal de alinhamento ou semanal ou mensal, né? Que talvez seja o que a gente mais vê acontecendo, isso pode ser muito eficaz, né? Para que lá no final do ano a gente entenda, ó, todo esse trabalho que a gente fez de alinhamento semanal, alinhamento mensal, de aumentar a produtividade, as ideias que vocês trouxeram para nós, contribuíram para que a gente chegasse no faturamento X. Isso significou parcelas desse trabalho como um todo. Perfeito. Hoje, se a gente for considerar, é tão correto isso que tu trouxe, Kátia, porque se a gente for considerar hoje a média liderança, por exemplo, a média liderança, de novo, né, supervisão, gerência, eles vão estar trabalhando com uma equipe. Normalmente, a vivência que essa pessoa tem da média liderança em relação à ponta, em relação aos entregáveis, em relação à venda, né, ele não tem essa vivência, ele não está lá na ponta vendendo. Né? Então, na maioria das vezes, a estratégia de venda de cada vendedor ela é adaptada para determinadas situações. Uma coisa é tu atender uma região onde o ticket médio é X, outra coisa é tu atender uma região que o ticket médio é 2x, é bem mais. Né? Então, a abordagem, muitas vezes, do vendedor ela é diferente. E aí é que vem a sacada que tu trouxe agora. No momento que tu começa a trabalhar com brainstorm, tu começa a juntar essas duas pontas. Tu começa a trazer aquela pessoa que vende para determinado nicho, aquela pessoa que vende para outro nicho. Tu começa a juntar pessoas que têm uma experiência maior em relação a vendas, tu começa a juntar uma pessoa que tem uma experiência menor, porém tem uma vontade muito grande de desenvolver. Tu junta tudo isso, começa a trabalhar no brainstorm, esse é o papel do líder, né? Esse é o principal papel do líder. Desenvolver pessoas, juntar essas pessoas, fazer com que elas tragam essa informação e consigam desenvolver entre elas esse plano de negócio, né? Esse plano de desenvolvimento para o negócio. Eu acho que isso eu diria que é o presente de muitas empresas de sucesso. Empresas de sucesso estão fazendo isso hoje. Eu gosto muito quando eu falo na minha visão, né, qual que é o papel do líder, antes eu pedi para você, eu resumo muito sucintamente isso. Liderar é desenvolver pessoas. Né? Não há por que ter um líder se não for para desenvolver as pessoas. Eu vejo muita concorrência, um líder com medo de sua equipe, medo de treinar pessoas que elas fiquem melhores que eles. Mas aí a gente está andando para trás ao invés de andar para frente. Certo. Então, eu sou muito a favor de dar oportunidades para as equipes, inclusive todos os meus clientes eu estimulo e trabalho muito isso. Ó, vamos fazer essa reunião, vamos trazer, vamos ouvir a equipe, né? Porque, por exemplo, um último cliente ali que eu estava atendendo essa semana, a gente entendeu que precisavam acontecer alguns ajustes, algumas melhorias. E o líder não estava sabendo exatamente como fazer. Então, a gente construiu uma forma dele sentar com a equipe e ouvir a equipe.
né? E ele me relatou que teve excelentes ideias, foi muito interessante a forma como as pessoas enxergam diferente do próprio líder, né? Porque elas estão lá operacionalizando aquilo. É uma vivência, uma visão, um conhecimento diferente. Então, acho que isso agrega bastante, né? E como a gente vinha falando de indicadores, que acho que quando a gente fala em alta performance, alto desempenho, não tem como não falar em indicadores, porque são eles que monitoram, né? São eles que regem se você está com alta performance ou não. Se não é um achismo, né? E como eu falo, a gente só deve achar dinheiro, mais nada, né? O resto não se acha, o resto se tem certeza. E pensando em indicadores, né? Qual é a forma hoje de mensurar esses indicadores? Como deve acontecer isso? Implantei indicadores na minha empresa, tenho esses indicadores de alguma forma de gestão de pessoas, né? Pensando na performance operacional, na performance das pessoas mesmo. Não tão técnica, que a gente tem lá, só tirar um relatório de uma máquina, ver quanto que ela produziu e tudo mais. Mas como as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como eu vou monitorar indicadores de performance da minha equipe? Muitas vezes, considerando, né, Marcelo, que muitas vezes essas pessoas, elas não têm uma plataforma, um sistema, elas simplesmente têm as pessoas, têm um conhecimento e estão ali. Algumas outras dispõem de recursos já bem avançados que facilitam muito essa gestão. Então, como que você vê nessas duas situações formas de medir esse desempenho? Perfeito, é um excelente ponto. Acho que grandes empresas, como tu trouxe, já trabalham com ferramentas, plataformas como o Power BI, onde tu consegue fazer a integração de relatórios, tu consegue projetar isso aí dentro de painéis, né, e consegue fazer uma gestão à vista muito mais efetiva. Agora, em se tratando de empresas menores, as empresas menores elas não têm isso ainda implementado. Eu vou trazer como exemplo o que tu trouxe hoje à tarde, quando a gente esteve conversando, né? Em relação a um negócio, a um mercado, né? Onde existe a necessidade do controle de vencimento das mercadorias, para justamente tu não perder aquela mercadoria. Isso pode ser um indicador de performance, né? Ou seja, é um indicador de performance de desenvolvimento de um negócio, né? Quando a gente acha que os indicadores eles precisam ser complexos, eles precisam ser difíceis de ser medidos, não, é exatamente ao contrário, né? A gente precisa ter uma clareza muito grande da missão, visão, valores. Acho que é um trabalho que a Próspera, inclusive, faz muito bem, que a Kátia desenvolve muito bem, que tu desenvolve muito bem em relação ao negócio. E, a partir daí, começar a trabalhar com indicadores de performance. E esses indicadores de performance não precisa ser nada tão mirabolante, mas algo que esteja conectado com a estratégia da empresa, com a missão, visão e valores. Quanto mais simples, exatamente. Quanto mais complexo for, mais difícil vai ser da pessoa entender qual é que é a parcela de responsabilidade dela, o que ela precisa fazer para atingir aquele objetivo. Então, quanto mais simples ele for, melhor vai ser. E ele precisa ser representativo, ele precisa ser mensurável, ele precisa ter uma base efetiva para que tu consiga comparar. Ele precisa ser comparável, ele tem que ser um indicador possível de ser comparado, até para te conseguir setar um objetivo. Porque se tu tem, digamos assim, uma variação em relação à validade dos produtos, tu sabe que tu não vai conseguir zerar essa validade de produtos. A partir de hoje eu não vou mais ter produto vencido. Isso não é verdade, né? Ou passa a ser uma verdade a partir de um controle implementado e o controle do indicador, né? E eu acho que vinculado a isso, tendo a missão, visão e valores, são fundamentais para te saber como direcionar as tuas ações até. Mas antes disso, de você ir lá, conferir as validades, por exemplo, do produto, ter claro a definição também de responsabilidades de cada colaborador. A partir do momento que você define a responsabilidade de cada colaborador, a descrição de cargo ali que, bom, a Kátia é responsável por fazer tal coisa, eu consigo criar um indicador para ela. Porque é ela que vai ter que garantir que nenhum produto da categoria tal se mantenha na prateleira vencido, ou pense em estratégias de como reduzir essa margem ou tudo mais. Enfim, tudo isso, né? Então, eu acho que complementando a isso, missão, visão, valores, precisamos ter a descrição de cargos e isso dá clareza para o gestor
entender quais são os indicadores que ele tem que ter Uhum. de desenvolvimento da performance de cada integrante do time dele. Seta a expectativa do negócio desde o início, né? Qual é que é a expectativa que eu tenho em relação àquela função desde o início, a partir do desenvolvimento da missão, visão, valores, conectado, né? Conectado a todo esse processo. Perfeito. Que legal, muito bom. Gente, eu tô com a minha colinha aqui para me ajudar. Bom, aqui uma perguntinha que acho que vai dar continuidade aqui. Quais são os indicadores que são essenciais para um líder fazer uma boa gestão de desempenho da equipe? Pensando assim, diferente da atividade da empresa, qual é o indicador de performance de gestão da equipe que ele precisa ter? Indicador de performance que o gestor precisa ter. E não tendo uma atividade definida, né? Sendo qualquer atividade, qualquer empresa, estou ali como equipe. Qual é o indicador que eu posso ter para começar a medir o desempenho da minha equipe? Que é essencial. Posso dar algumas sugestões? Vamos ver se vai fazer sentido. Deve. Dentro de um programa de feedbacks que você deve instalar, quem não faz deve começar a fazer. Eu já trabalhei isso, já falei isso em outros podcasts, em outros conteúdos também. A Masterclass de 15 dias atrás também falei sobre isso. O líder precisa ter um programa de feedback, né? Se ele tem um programa de feedback contínuo, aquilo que eu sempre falo, sequência e frequência. Se ele tem isso bem alinhado e todo mês ele pratica esse feedback, esse alinhamento mensal, espero de você, Marcelo, esse desempenho, essa entrega. Eu preciso que você, bem de forma muito simples, tá? Eu preciso que você aumente teus clientes, tuas visitas em 10% em relação ao mês passado. Uhum. Então se eram 20, a gente vai ter 22, certo? Uhum. Eu diria que até, Kátia, tem uma relação direta com o plano de desenvolvimento individual de cada um. Isso, aí que entra o PDI, Perfeito. né? Então assim, fiz o feedback. Eu acredito assim, não existe um feedback sem um plano de ação atrelado a isso, é só um discurso. Fica vago, fica só um discurso. Exatamente, né? Exatamente. Agora, quando você diz assim, não, preciso que você melhore tua entrega no próximo mês. Mas se você não cria um plano de ação junto com esse colaborador, não tem sentido. Então, você criando um PDI, um plano de desenvolvimento individual, para melhorar aquele aspecto, eu sempre digo, não precisa ser algo grandioso, né? Pensar muito fora da caixa. Dentro da caixa a gente tem muita coisa para aproveitar ainda antes de sair pensar fora. Sim, sim. Então, olha ali, o que tu pode desenvolver dentro do teu negócio, dentro da tua atividade. O gestor faz isso com o seu liderado, tira alguma ação. O indicador dele vai ser se no próximo mês ele atingiu aquilo ou não. Legal. E se ele não atingiu, qual foi o motivo por não ter atingido? Aí você pode criar uma nova ação, talvez mais voltada para a realidade, tem que considerar se estava muito fora da realidade ou não, né? Tem que ter todo esse bom senso. E aí tu dá um prazo de 2, 3 meses, e se tu perceber realmente que esse colaborador não entrega, porque aí tu tem um indicador, tu tá vendo que você estipula as ações e ele não está entregando, talvez seja a hora de ter atitudes mais efetivas. Exato, né? Exato. Então, esse pode ser, na tua percepção, um indicador essencial para toda empresa, todo líder? Muito essencial. Ele precisa acontecer, né? Obviamente que todo plano de ação, de desenvolvimento, o plano de desenvolvimento individual, ele vai estar relacionado a alguns objetivos que aquele negócio está precisando daquela pessoa, né? Então, aí vem um pouquinho que a gente falou logo no início lá, né? Aquele processo de empatia. Qual é que é a necessidade do gestor justamente fazer esse processo de empatia junto com aquele funcionário e tentar enxergar quais são os gaps que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem para o desenvolvimento dele, né? Então, eu diria que tão importante quanto é tu ter o plano de desenvolvimento individual, é tu fazer o acompanhamento desse plano de desenvolvimento individual para entender as dificuldades que ele está tendo, né? Obviamente que uma coisa é ele estar preocupado e querer desenvolver, né? Só que a gente sabe que a gente tem profissionais que não querem se desenvolver, porque estão numa posição errada, que estão na empresa errada, que não concordam com, enfim, várias coisas. E aí, realmente a gente precisa tomar uma decisão um pouco mais direcionada, ou talvez mudar de função, enfim, né? Legal.
Nesses casos, como você, enquanto líder, desenvolve a equipe? Basicamente, no meu ponto de vista, é essencial o feedback, né? Obviamente que tem várias metodologias, não é objetivo desse podcast hoje, né, estar falando sobre feedback e como se executar um feedback, mas hoje eu entendo, né, como sendo essencial o feedback, a não ser que realmente a gente entenda que aquela pessoa não está no perfil adequado, né, ou seja, não tem o perfil para aquela posição. Aí é outra situação. Acho que até super importante, eu imagino que tu vai trazer isso logo mais à frente, a necessidade da gente avaliar o perfil da pessoa para determinada posição. Então tem pessoas que realmente não vão ter o fit, não vão se encaixar naquela posição. Agora tem pessoas que se encaixam e precisam só de uma ajudinha para que realmente elas consigam engrenar naquilo que a empresa necessita. O perfil da pessoa não dá match com o perfil da vaga. Com o perfil da vaga, perfeito. Beleza. E quando a gente fala assim, esse desenvolver, você faz o feedback, mas se você percebe que a equipe precisa daqui a pouco de um suporte, um apoio, um treinamento, como que você direciona isso? Você faz o feedback e o que você faz com isso enquanto líder? Eu preciso ajudar ela a se desenvolver, né? Na maioria das vezes, quando a gente aponta o dedo para a pessoa, né, e diz, você é culpada de determinada coisa que deu errado. Não. Isso não é um feedback. Não, né? é um feedback, exatamente. Isso é um feedback. A gente tem que... exatamente. A gente precisa entender que tem 3 dedinhos apontando para nós, né? Ou seja, a gente aponta o dedo, tem 3 dedinhos apontando para nós. Esses 3 dedinhos, eles estão trazendo o quê? Eles estão trazendo a definição da expectativa. Foi definida a expectativa com a pessoa lá na ponta? Quando ela começou, ela sabia exatamente qual era a descrição de cargo dela, o que ela precisaria entregar, né? Ela tem um recurso necessário para atingir aquele objetivo dela. Ela tem equipamentos, ela tem o conhecimento necessário para aquilo. E o feedback está sendo dado? Com que frequência está sendo dado esse feedback? Porque um erro, acho que bem Corrigir comum... o percurso. Um erro bem comum, às vezes, eu preciso que você aumente tuas vendas. Mas esse gestor, ele não dá as ferramentas para que isso aconteça efetivamente. Exatamente. Então, da onde que o colaborador também tira, né? Então, acho que quando a gente fala em desenvolver pessoas, a gente precisa olhar para elas como pessoas mesmo, em desenvolvimento, assim como o líder também precisa se enxergar como alguém em desenvolvimento. O líder, ele não está sempre pronto, ele está... A necessidade dele buscar esse conhecimento contínuo faz com que ele realmente evolua e consiga perceber a equipe também em evolução. Então, vamos pensar ali, resumindo o que a gente trouxe, né? Falamos a importância do feedback, faz o feedback, elabora um PDI, faz o monitoramento, o acompanhamento. Até isso é a próxima pergunta, né? O que a gente, depois desse lançamento dessas ações, como o líder monitora essas ações, né? Com que frequência? Vai monitorar semanalmente? Ele precisa monitorar diariamente? Como que o líder acompanha essa equipe se ele está querendo transformá-la e está querendo também ter alto desempenho? Eu acho que é perfeita a pergunta. Eu acho que isso depende muito da situação. Depende da urgência da empresa em relação àquele indicador de performance ou aquela evolução, né? Depende muito também da pessoa que está na posição, se ela tem potencial para aquilo, porque uma coisa é a atual avaliação da pessoa, ou seja, a condição atual dela. Então, a gente olha para a condição atual dela e a gente diz, ela não está tendo um bom desempenho, mas ela tem um potencial para ter um melhor desempenho. Não, ela está tendo um bom desempenho, mas ela não tem um potencial para ter um melhor desempenho. Então, a gente precisa entender qual é que é o potencial dessa pessoa. Né? Esse é o primeiro aspecto. Não adianta tu querer carregar um morto. Eu prefiro segurar um louco do que carregar um morto, né? Ou seja, eu prefiro... Legal. Exato. Eu prefiro trabalhar com a pessoa que realmente quer mais do que aquela pessoa que não quer, né? Então, isso é muito importante para que realmente a gente consiga entender, né, qual é que é o processo de desenvolvimento que ela almeja também na carreira dela, né? Se ela não quiser, né, a gente precisa buscar alguma outra alternativa. Em se tratando de frequência de feedback, essa frequência de feedback ela precisa estar relacionada à urgência de atingimento daquele objetivo.
Se a gente entender que essa pessoa tem potencial, esse feedback tem que acontecer semanalmente. Se a gente entender que essa pessoa não tem potencial, esse feedback nem deveria ter começado. Na verdade, ela deveria ter sido mudar de posição ou se ter tomado uma ação um pouco diferente, né? Agora, a não ser que não tenha uma urgência, aí tu consegue trabalhar numa frequência um pouco menor, né? Uma vez por mês, né? Depende muito de qual é o desempenho, qual é o indicador que está associado àquilo ali. Se a gente está falando de um diretor, por exemplo, esse feedback tem que ser dado diretor relacionado a faturamento da empresa, que é um indicador super importante. Esse feedback tem que ser dado semanalmente. Né? Porque a urgência daquilo ali, o faturamento, o lucro da empresa, é o que vai estar diretamente relacionado ao desempenho da empresa. Eu vejo alguns casos assim onde eu dou o líder dá a meta da ação, cobra resultado e ele só vai ver muitas vezes 3, 4 meses depois. Ele vai dizer, eu te avisei. E não daqui a 3, 4 meses ele vai lembrar que tinha pedido tal coisa. E vai lá pedir para a equipe, vocês fizeram? E nesse percurso, quanta coisa aconteceu? Não houve uma participação do gestor de monitorar, de acompanhar, de dar suporte. O gestor foi trazendo outras questões, outros problemas, e esse foi ficando. E depois ele volta lá, quer cobrar, né? Então, acho que isso entra boa parte na questão do planejamento também. Qual é a nossa entrega, o que a gente quer? Né? Voltamos lá no início, visão, missão, valores, o que a gente quer entregar, qual é a nossa responsabilidade hoje aqui, e poder monitorar isso de forma mais próxima, assim, não ter um período tão extenso, né? Acho que isso faz toda a diferença para o resultado. Sem dúvida, porque muitas vezes, a gente até estava conversando um pouco antes da gravação, falando um pouquinho sobre pivotar negócio, né? E aí, nesse processo de pivotar negócio, a missão, visão e valores, ela pode mudar. Ela não só pode mudar, como muda. Né? E quando a gente muda missão, visão e valores e a gente não consegue levar isso a níveis operacionais, por exemplo, as pessoas continuam fazendo o que estavam fazendo antes. E aquele objetivo da empresa já não é mais esse. Né? Ele passa a mudar. Vou fazer uma colocação aqui, talvez seja uma polêmica agora. Vamos lá. Missão, eu não sei se muda tão fácil assim. Eu acredito que dentro desses pontos, missão, visão e valores, o que vai mudar mais e deve mudar é a visão. Porque a visão é onde você quer chegar. Então, você precisa ajustar a rota com frequência. Não é mudar o destino. Mas, se já chegamos aqui, precisamos dar nova visão. Precisamos alcançar novos passos. E a visão ela não pode ter um período assim muito longo, porque senão ela desestimula, porque você não vê o resultado acontecendo. Mas a missão, o porquê, que é o nosso porquê, é a essência do negócio. É o porquê a gente vive tudo isso. Por que a gente está aqui todos os dias fazendo isso? Esse é o nosso porquê. Essa é a missão do seu negócio. Ela pode... Eu acho que ela talvez não chegue a mudar, mas ela pode sofrer alguns ajustes, algumas adaptações conforme o mercado, ou o perfil vai mudando mesmo, né? Talvez outros donos assumam a empresa, que vem aí sim com outros valores, que mudam também os valores. Mas é importante deixar claro que os valores de uma empresa sempre partem dos valores de quem a criou, de quem criou a empresa. Quem está à frente disso tudo rege esses valores. Então, aí entra um ponto bem complicado, né, em algumas empresas, que se cobra dos colaboradores um comportamento que não é praticado top-down. Né? Ele não acontece pela liderança. Ele não vem de cima para baixo, ele é cobrado só embaixo, só nos cargos mais baixos. Perfeito. Então, o valor não é para ser aquelas palavrinhas bonitas que estão na parede. É para ser o que as pessoas vivem. Esses são os valores. Então, às vezes, a empresa vai lá no Google, procura missão, visão, valores, acha bonitinho de alguém, achou uma empresa que, nossa, é linda, esse aqui eu quero para minha. Sim. E não vive aquilo, né? Então, também é vazio isso. Exato. E é tão certo isso que tu trouxe, Kátia, porque hoje, se a gente for pensar em relação ao momento que o mundo vive, não estou falando só do Brasil, mas eu estou falando no mundo, existe uma tendência em relação a ESG, né? Ou seja, o que é a sustentabilidade do negócio? Quando a gente fala em sustentabilidade do negócio, ele passa pelo quê? Ele passa
pelo meio ambiente? Óbvio que passa. Ele passa pela segurança do trabalho? Óbvio que passa. Mas muito mais que isso. A cadeia produtiva, a cadeia operacional. Da onde vem esse produto que a empresa está comprando? Ela vem de trabalho escravo? Ela vem de trabalhos que não têm uma aceitação tão grande assim no mercado? Lá dentro, as pessoas elas reconhecem a empresa como sendo uma empresa de alto desempenho, né, que é o famoso NPS. A gente consegue identificar qual é que é a satisfação das pessoas em trabalhar naquela empresa. Né? Tu traz muito isso também nas nossas conversas. Né? Tu fala muito, olha, no futuro, e eu acredito muito nisso, o futuro, as pessoas vão trabalhar aonde quiserem, ou naquelas empresas, elas vão poder escolher. Naquelas empresas que realmente possuem essa característica de sociedade, né? Onde elas se sintam pertencidas, né? Exatamente, de cuidado com relação à sociedade, de cuidado com relação aos valores da família, de tudo isso. Né? Isso cada vez a gente vai ver, cada vez mais. Né? Então, eu acho que a gente vive num mundo muito volátil, né? O famoso VUCA, né? E a primeira palavra é volátil, da sigla VUCA. Né? Então, essa volatilidade do negócio, a gente já vê ciclo de produto em 3 meses. Né? A gente vê, por exemplo, o iPhone, não dá um ano. 9 meses já estão lançando um iPhone novo. Né? Então, existe uma volatilidade muito grande em relação aos negócios. A gente nunca sabe o que pode acontecer ali na frente. Então, missão, visão, valores vai estar mudando toda a visão e valores pode mudar, mas pode ser adaptadas. A missão um pouco menos, eu concordo contigo. Mas vou citar como exemplo também onde a missão ela pode mudar. Eu vim do ramo fumageiro, trabalhei muitos anos em fumageira. A missão da fumageira ela mudou completamente. Ela mudou completamente. Né? Então, existe essa abordagem um pouco diferente. Né? Obviamente que existe uma pressão da legislação, muitas vezes, e a gente vê em outros negócios também, né? essa necessidade de realmente mudar o seu negócio. Mudar a forma de encarar o seu negócio. E cada vez mais a gente vai ver isso. Cada vez mais a pessoa vai se sentir pertencida ao negócio. Mas aquele negócio que faz sentido para ela. Verdade. E essa missão, visão e valores, eles não podem mudar também a cada 3 meses. Não, obviamente que não. Hoje não. Bom, teríamos muito assunto, mas eu quero que você traga agora, assim, para as pessoas que querem implantar, as pessoas que estão nos ouvindo e gostariam de implantar ou melhorar seus indicadores de performance. O que eles devem fazer e por onde devem começar? Acho que o primeiro ponto é missão, visão e valores. Aquilo que a gente falou, ou seja, essa estratégia em relação ao negócio ter muito bem definida. A partir daí, né, aonde a empresa quer chegar, começar a trabalhar em cima de indicadores de performance. Ou seja, quais são os indicadores de performance que vão representar... Que está chegando lá. Que está chegando lá, que está chegando na visão, né, que está cumprindo os valores. Né? Então, são indicadores de performance. Muita gente diz, não, mas é indicador de máquina e coisa, de produtividade. Não, não é só isso. Né? A gente está falando em indicador de acidente de trabalho, por exemplo. Né? De performance em relação à doença ocupacional, que a gente acha que não é importante, é super importante, pessoal. Isso faz parte, se a gente for pegar a pirâmide de Maslow, está na base, a segurança. Né? Então, isso é importante. Né? Então, isso, eu diria que, basicamente, é o atendimento da necessidade básica das pessoas. Legal. Né? E daquilo que é desempenho para a empresa, a partir daí, conseguir desenvolver um processo de indicadores, ter um processo de medição desses indicadores, obviamente trabalhar no desenvolvimento deles e na comunicação deles, que foi um pouquinho que a gente falou logo no início. Né? Muito bem. E como é que o Marcelo ajuda essas empresas a construir esses indicadores? O Marcelo ajuda junto com a Connex. Né? A Connex é uma empresa super nova, né? Que ela existe há praticamente 2 meses, né? E ela vem trabalhando junto com as empresas no desenvolvimento dessa performance, né? Da identificação desses indicadores que estão relacionados à missão, visão e valores. Né? A partir disso, a segregação desses indicadores de performance dentro da empresa, né? Para cada função, obviamente, identificando aí quais são as atividades que cada pessoa desenvolve dentro de cada função. Né? E fazendo com que a empresa atinja, né, aqueles objetivos, trabalhando dentro de plano de ação e nunca perdendo foco da base da pirâmide, né? A segurança, né, a importância da gente conseguir trazer isso para as pessoas. Segurança é um valor. Muito bom. Bom, para finalizar, eu vou te desafiar. Vamos lá. Tá? Ai. A cada podcast, eu vou desafiar os meus convidados
com um bate-bola bem rapidinho, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre quem é a pessoa que está aqui com a gente. Marcelo, qual é o teu sonho? Meu sonho é viajar o mundo. Não, conquistar o Ironman. Conquistar o Ironman. Tá, beleza. Qual é a sua principal fonte de conhecimento? A minha principal fonte de conhecimento são livros, a internet, sites confiáveis que não tragam fake news. Gosto muito de autores, né, que trazem informações novas, pessoas que são representantes aí de bons desempenho, que têm bom desempenho dentro da sociedade. Sou fã do Silvio Santos, sou fã de Roberto Justus. Não gosto do Roberto Justus. Eu gosto do Roberto Justus, eu acho que ele traz uma aparência muito boa em relação a negócios, né? Inclusive tem uma empresa de marketing, ou teve uma empresa de marketing, né? Então gosto muito de pessoas assim, pessoas versáteis, né? Que conseguem ter um bom desempenho dentro do seu negócio. Legal. Uma curiosidade sobre o Marcelo. Curiosidade sobre o Marcelo, eu acho que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, né? Eu acho que o conhecimento, o desenvolvimento de um negócio, para mim, é super importante. Ou seja, estar começando um negócio novo, estar começando uma relação nova, né? Nós dois, que já não é mais tão novo, mas faz com que eu me sinta mais vivo, mais desperto. Que legal, hein? Uma característica forte do Marcelo. Eu acho que eu sou um pouco vaidoso, né? Detalhista não é característica, né? Eu acho que eu sou um pouco vaidoso e gosto muito... sei. Uma característica do Marcelo é carregar fio dental no bolso. Carregar fio dental no bolso. Jogar ele na máquina de lavar roupa. Lavar, jogar, tu tira, fica a calça, assim, tá o fio dental. Isso quando não tem 2 fio dental, né? Não. Tá louco. E o que te move? O que me move é levantar todos os dias pela manhã e tomar um bom café e trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Trabalhar é o que te move. E pra gente finalizar, uma frase para as pessoas. Eu acho que seja você mesmo, mas seja curioso. Seja curioso. Queira aprender, queira descobrir, queira sempre se desenvolver. Perfeito. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado. Adorei fazer essa troca contigo, algo que a gente costuma fazer todos os dias de forma muito informal, né? Muitas vezes regado a um bom vinho. Nossos bate-papos sempre fluem muito bem em casa, né? Essas trocas, a gente gosta de trocar muito, eu acho que isso enriquece. Acho que isso deve acontecer. Procurem pessoas nas quais vocês podem fazer trocas, enriquecer as suas opiniões, né? Os seus argumentos. Eu acho que é sempre válido e sempre que estejam abertos a aprender com os outros. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e curtido e possam levar esses aprendizados para dentro das suas empresas. E também quero agradecer a Ivanês, lá da loja Planeta Jeans, que me veste, que proporcionou esse look maravilhoso para o dia de hoje. Muito obrigada. Até o próximo podcast.